A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje o quarto domingo da Quaresma. O evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 1 ao 3, depois passamos para o 11 ao 32, vai nos dizer assim: Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe. Quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando o servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Amados irmãos e irmãs, nós vimos o evangelho de hoje, bastante conhecido como um filho pródigo, também conhecido como um pai misericordioso. O evangelho de hoje nos apresenta esses personagens, mas daqui a pouco nós iremos entrar neles. A liturgia deste domingo nos trata dessa alegria,
Essa alegria porque nós, no Evangelho de hoje, nós vislumbramos a Páscoa de Jesus, da palavra, através do tema da reconciliação. Esse é o tema da liturgia deste Evangelho, é o tema da reconciliação. Importante entendermos também um pouco daquele contexto em que Jesus conta a parábola. Logo no início nós vimos ali que apareceram personagens, logo no versículo 1 ao 3, publicanos e pecadores, e depois fariseus e escribas, como nos narra logo no início. Jesus, ele conta esta parábola porque ele estava recebendo críticas dos fariseus e dos doutores da lei por estar se aproximando, por acolher, por fazer refeições com os cobradores de impostos, com os pecadores, com as prostitutas. Jesus, ele não fazia distinção de pessoas, ele olhava ali o ser humano que estava contemplando aquela pessoa, e para ele não tinha essa parte de selecionar pessoas. E os fariseus, os doutores da lei, criticavam Jesus porque ele estava ali se aproximando daquelas pessoas. E a partir daí Jesus conta a parábola, que a missão dele é justamente essa: acolher aqueles que estavam esquecidos, acolher aqueles que estavam à margem, que não eram acolhidos. Jesus ele nos ensina com o seu exemplo a acolher e não a desprezar e não a rejeitar. E aí ele nos apresenta a figura a parábola, aliás, do filho pródigo ou do pai misericordioso. Os personagens que nos é apresentado, o filho mais novo, o pai, o filho mais velho, eles revelam também um pouco de cada um de nós. O importante aqui é nós percebermos a mensagem. Hoje nós não iremos refletir pormenores, que é tão rica esta passagem do Evangelho de Lucas, mas vamos colocar o nosso olhar nos três personagens: o filho mais novo, a figura do pai e o filho mais velho. Muitas das vezes nós somos como esse filho mais novo, ou seja, se Deus não atender os nossos caprichos, nós brigamos com Ele, nos revoltamos com Deus, queremos ir embora, abandonar a casa, ou seja, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da igreja, nos afastamos daquilo que é tão caro para cada um de nós, porque estamos revoltados, queremos fazer os nossos gostos, os nossos caprichos. Só que acontece uma situação, como ocorreu com esse filho mais novo. Ao se afastar, ele sentiu o peso de estar só. Começou a perceber aquilo que ele tinha perdido, porque antes não valorizava. Aqui no caso apresentou a questão dos alimentos. Ele vai dizer: olha, quantos empregados meu pai tem pão com fartura e eu aqui passando fome. Ele começa a sentir o peso de estar só. E aí ele cai em si. Ele pensa: meu Deus, como agi de forma errada. Não valorizei aquilo que tinha. Depois que perdeu tudo, e aí ele começa a valorizar, começa a pensar naquilo que ele tinha. Muitas das vezes também é assim conosco. Nós somente valorizamos a Deus quando nós perdemos tudo. Ou queremos nos aproximar de Deus quando só estamos numa dor profunda, quando nós estamos na doença. Não, devemos valorizar a Deus em todos os momentos da nossa vida, nas alegrias, nas conquistas, louvar e agradecer a Ele por tudo que Ele faz conosco, não somente nos momentos de dor, não somente nos momentos de tristeza, não, mas em todos os momentos.
É difícil conviver nessas nossas situações cotidianas. Se já é difícil conviver estando com Deus, imagina conviver sem a presença dele em nossa vida. E aí o ponto alto desta liturgia, deste evangelho, é a volta do Filho, o reconhecimento dele, que ele cai em si. Ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. É o ponto alto, é o momento do arrependimento, é o momento em que ele cai em si e pensa: de fato errei, de fato vacilei, mas eu quero reconquistar tudo de novo. E aqui ele é ousado, ele vai: vou voltar para a casa de meu pai, para que ele possa me tratar como um dos empregados, não mais como filho, na mentalidade desse jovem. Não, vou voltar mais como um desses empregados. E aí ele reconhece ali o seu erro. Para nós seria o nosso sacramento da reconciliação, a confissão, estar em sintonia com Deus. E aí a figura do Pai, aquele que acolhe, aquele que está de braços abertos, que vai ao nosso encontro, aquele que vai, pode dizer, o Evangelho, quando o Pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O Pai nos acolhe, é a figura de Jesus. Ele nos acolhe, independentemente da nossa condição, dos nossos pecados. E aí tem a figura do filho mais velho, que também muitas das vezes nos identificamos com ele. São as vezes em que nos relacionamos com Deus como se ele fosse o patrão que irá nos recompensar pelos nossos bons comportamentos, de somente cumprir obrigações, de somente cumprir deveres, ficarmos presos em normas. É interessante que o evangelista ele nos mostra, né, que aquele filho mais velho era fiel ao pai, era fiel, mas tinha um pequeno defeito. Ele não enxergava como pai, era como um patrão, que ele fazia, cumpria suas obrigações e que deveria receber a sua recompensa. Nós, muitas das vezes, somos assim. Praticamos uma religião somente por obrigação. Vamos à missa porque somos obrigados, participando da nossa comunidade porque somos obrigados. Nós somente praticamos normas, preceitos, mas muitas das vezes não enxergamos o essencial, o amor de Deus, esse espírito de serviço. Estou aqui para servir, para doar a minha vida. Nós devolvemos o nosso dízimo, servimos nas pastorais, muitas das vezes esperando receber alguma recompensa em troca das nossas boas atitudes. O evangelista nos quer mostrar para que possamos reconhecer, enxergar o amor de Deus para conosco, quando alguém volta com o coração arrependido das suas faltas. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que nos auxilie, nos dê força, inteligência, sabedoria, para que possamos de fato vivenciar o Evangelho a cada dia, estar nesse caminho de constante busca da nossa conversão, pedindo o auxílio da Virgem Maria, ó Mãe, te pedimos, interceder por nós, pelas nossas intenções, pela nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.